Então, ele faz com que os liderados trabalhem. Então, se você forma bem em cima, isso vem rolando. Como eu digo, lava-se escada de cima para baixo. Então, eu preciso primeiro resolver o meu problema de gestão, meus gestores, então eles vão ser um exemplo a seguir. E aí você vai multiplicando valores por toda a organização. Você cria organizações fortíssimas que vão ser responsáveis por ter uma economia maravilhosa no Brasil. Bom, economia sustentável, né? Sustentável, não é essa que eles fazem aqui, que depende do governo, cada vez se depende menos de governo no mundo. Se você olhar, eu vou te dar um exemplo, você vai cair para trás. As 50 maiores multinacionais do mundo têm uma receita anual maior do que o PIB de 70% dos países do mundo. 50 maiores empresas? Estou falando, quando você pega, por exemplo, uma Walmart, ela fatura 450 bilhões de dólares ano. O PIB da Grécia é 320 bilhões. Tudo que nós falamos de crise é a Grécia, como se a Grécia pudesse acabar. O mundo não acaba nunca com crise. Isso é outra coisa que a gente tem que aprender. Quer dizer, você citou uma... Você citou uma dessas 50 maiores transnacionais, né? Isso. Quer dizer, ultrapassa o valor do PIB, vamos deixar bem claro, gente, porque realmente são números assim que a princípio chega, será, né? A primeira pergunta que faz. O que está dizendo, Alfredo, é que uma das 50 maiores, cada uma das 50 maiores transnacionais ultrapassa o valor do PIB de 70% dos países. Dos países do mundo. Tem 196 países do mundo, você acelera tudo. Só vou te dar um outro exemplo. Presta atenção. A exportação do Brasil hoje, o volume de exportação, está em torno de 230 bilhões de dólares. É isso tudo que o Brasil vende para o exterior. Sei. Só a receita da Walmart, já te falei, 450 bilhões de dólares. Então, estou falando que uma empresa tem uma receita, vende mais que 2 vezes as vendas do Brasil para o exterior. Sei. É muito interessante. Quando você começa a olhar essas estatísticas, então você cai para trás, fala, caramba, o que é isso? E o que acontece? Por que a Walmart consegue fazer isso? Porque ela investe muito em capital humano. E aí você tem outras grandes multinacionais, né? Inclusive multinacionais brasileiras, que estão entrando no mundo inteiro. Você pega a produção, agora, vendas da Embev, que é a maior cervejaria do mundo, que é brasileira, né? É muito maior no exterior do que tem do Brasil. Então, esse é o mundo está totalmente interconectado. Então, você precisa de talento, eu costumo dizer, a primeira coisa que um grande talento precisa ter é o seguinte, o sentimento de mala pronta. Mala pronta é para quê? Para ser transferido para qualquer lugar do mundo. Não falamos mais de transferência de cidade, Rio de Janeiro para São Paulo, eu estou falando, vai para Londres, vai para... Enfim, nós estamos precisando desse tipo de cabeça. Perfeito. Bom, e sem dúvida, o setor privado é o mais competente. É a chave do negócio. É a chave do negócio, né? O mundo corporativo, vejam vocês aí a importância. E nesse livro, entre outras, quer dizer, o Alfredo coloca o dedo nas feridas, mas sugere, apresenta soluções, propõe soluções. Exatamente. Eu vejo uma aqui, por exemplo, Alfredo, como recrutar, manter, desenvolver e motivar o melhor talento. Isso é um ponto importante que você toca no seu livro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não basta recrutar, você tem que manter. E como é que você mantém alguém motivado e, enfim, rodando a 100 por hora? Fazendo com que a pessoa seja feliz. Como é que você faz que a pessoa seja feliz? Quando a pessoa é usada na sua plenitude. Eu não posso usar além da capacidade da pessoa, senão ela vai adoecer. E vai pedir demissão, vou perder a pessoa. E se eu usar aquém da capacidade, ela pede demissão para ir para um outro emprego. Então eu tenho que ajustar e eu tenho que ser um líder que saiba usar a pessoa integralmente, correto, de acordo com a sua capacidade. Então o talento tem que ser usado assim. Nessa hora que você usar todos os seus talentos, né, por igual, eu digo o seguinte, cada um dando de si o máximo que pode dar, estando para servir no máximo, esse estar para servir é muito importante, é um jargão novo, onde se todos servem, você tem um time, e a empresa ganha. Então nessa hora ganham todos, né? Olha para o time de voleibol aí, nosso, brasileiro, que o Bernardinho vai tirar o melhor levantador do mundo do time e o time continua vencedor. Isso significa o quê? Que todos estão servindo, um serve ao outro, que serve ao outro. Então você tem time nessa hora. No mundo corporativo é a mesma coisa. Por mais que seja competitivo, que vai chegar uma hora eu vou ter que pagar bônus diferenciados de acordo com a performance de cada um, né? E aí, mas todo mundo vai entender isso. Não importa se eu vou dar para o Menegatti o maior bônus, porque ele foi o melhor.
Então, teus colegas vão olhar e vão entender. Então, essa clareza, essa forma de gerir é que é o moderno. E aí você faz isso aqui, multiplica valor pela sociedade. Então, essa felicidade, quer dizer, você consegue reter talento quando você o faz feliz. E você não faz ninguém feliz fazendo assistencialismo, dando zona de conforto. Não, não é. Você precisa que a pessoa trabalhe. Então, trabalho dignifica, entendeu? Perfeito. Bom, gente, o título do livro do Alfredo Assunção é Talento, a verdadeira riqueza das nações. O livro já está disponível, está no mercado, né, Alfredo? Tá sim. E se porventura tiver algum problema, entra no meu site pessoal que vai encontrar lá. Eu queria passar seu site pessoal. Qual é a editora? A editora é a Escortece Editora. Escortece Editora, não é? Isso. Meu site pessoal é www, né? Alfredo Assunção, tudo junto, sem cedilha e sem tio, é assumpical.com.br. Entrando no Google, por exemplo, digitando talento, a verdadeira riqueza das nações, vai direcionar para esse site, ou então para lojas que já tem o livro. Tá certo. Bom, ele está aí no Brasil, já foi feita a distribuição, mas qualquer dúvida você entra no site pessoal, então, do Alfredo, e lá você terá informações de como adquirir o livro, vai conhecer o trabalho dele. Eu estava dizendo, esse é seu 10º livro. O Alfredo é também, entre outras coisas, um apaixonado pela poesia, e tem belos livros, tem alguns livros, na verdade, desse gênero. Eu tenho 4 livros de poesia. 4 livros, né? De poesia. Tem um romance, tem um livro de filosofia, e os demais são livros mais de negócio, para líderes, né? Para desenvolvimento de líderes, de uma forma geral. E agora eu me achei em débito, vamos dizer assim, com o meu semelhante. Sim. Falei, deixa eu falar de talento. Na verdade, quando eu falo talento, a verdadeira riqueza das nações, você tem um livro que é fabuloso, que é o primeiro grande marco da economia, que é a Riqueza das Nações, de Adam Smith. Adam Smith. Exatamente. Então, o pai da matéria, né? Então eu faço um contraponto dizendo que hoje no mundo é talento. Se você não tem talento, não adianta você ter pré-sal, e se você não tem como extrair esse pré-sal de lá, não tem economia. Então a economia depende das pessoas. Perfeito. Se você pegar uma companhia inteira de aviação, você não vale nada se você não tem pessoas. Né? Então, você tem uma tecnologia de ponta absurdamente alta, né? Sim. Mas você precisa de pessoas, senão ninguém leva o avião. Tá aí então, gente. Talento, a verdadeira riqueza das nações, do Alfredo Assunção, com quem eu tive o prazer de conversar. Só lembrar você que esse Assunção aí tem um P, né? Um P-C-O. É Assunção, como se fosse assim, né? Isso, exatamente. Alfredo, foi um prazer imenso conversar com você aqui no Rádio ao Vivo. Sucesso pro seu livro aí, parabéns por mais esse lançamento e uma ótima noite para você, tá, Alfredo? Obrigado, meu negado. Tudo de bom para ti. Um forte abraço. Outro.